Já estou cansada. E vamos a mais um resumo de história, falando agora um pouco da civilização romana no seu período de formação e durante o período da monarquia. São muitas as contribuições romanas à civilização ocidental. As línguas italianas, portuguesa e espanhola, por exemplo, são ramificações do latim, a língua falada em Roma. O cristianismo surgiu e se expandiu na Palestina, sob o domínio dos romanos, e se consolidou sob a civilização romana, sendo reconhecida como a religião oficial do Império. E uma das mais importantes contribuições dos romanos para a civilização ocidental é o direito romano, que foi estruturado a partir da lei das 12 tábuas, que era o reflexo da organização social romana, complexa e ordenada. E ainda hoje é fonte de inspiração do direito nas sociedades modernas ocidentais. A civilização romana teve uma longa duração. Das suas origens à derrocada foram mais de 10 séculos de história. A cidade de Roma, ela localiza-se na região central da Península Itálica. Em diferentes épocas, diversos povos se instalaram nessa península. Os latinos ou italiotas na região central, os etruscos e sabinos mais ao norte, e ao sul podemos falar dos gregos, na Magna Grécia. Ao longo dos séculos, foram fundadas várias comunidades independentes por toda a Península Itálica, principalmente ao norte e no centro da península. A cidade de Roma foi fundada pelos latinos no século VIII a.C., na região central da península, às margens do rio Tibre. As aldeias e comunidades reunidas que deram origem à cidade viveram sob um governo monárquico. Existem duas histórias sobre a origem da cidade de Roma. A lendária, presente na Eneida e narrada por vários poetas, entre eles o Virgílio, que é a lenda que relaciona a intervenção divina, a participação da mitologia romana na fundação da cidade, a lenda de Rômulo e Remo, e também a versão histórica, que fala a partir da reunião das aldeias e comunidades da região central da Península Itálica. Essas cidades e comunidades que formaram Roma e que viveram sob a monarquia, segundo as narrativas do poeta Virgílio contidas no Eneida, sua obra mais famosa, e também por registros históricos, essa monarquia foi composta por 7 reis, sendo que os 3 últimos correspondem ao período de dominação dos etruscos. E esses 3, eles são mais conhecidos. As suas histórias têm narrativas históricas e pesquisas mais facilitadas. Os reis desse período acumulavam as funções de juiz supremo, chefe religioso e militar, além da função executiva. Sua autoridade era limitada pelo Senado, controlado pelos anciãos, os chefes das cúrias. E
dominada pela aristocracia patrícia. Esse Senado aprovava, fazia leis ou vetava leis reais ou feitas pela Casa Legislativa. O conjunto de cidadãos em idade militar formava uma assembleia, a chamada Cúria, que deliberava sobre questões públicas. A sociedade romana era formada pela aristocracia patrícia, que formava a elite política e econômica, pelos plebeus, artesãos, comerciantes, homens livres, sem direitos políticos, pelos clientes, que prestavam serviços à aristocracia patrícia, principalmente em suas propriedades, e eram protegidas por ela, e pelos escravos, que chegavam a essa condição por serem prisioneiros de guerra ou por não honrarem as suas dívidas. Podiam ser posse da cidade ou dos patrícios. Tarquínio foi o último dos reis etruscos e foi derrubado pela aristocracia patrícia no início do século VI, mais precisamente no ano de 509 a.C., iniciando o período republicano sob o domínio do Senado.